Cidade Conference apresenta Eduardo Bortolossi, que é pastor líder da Igreja Família em Sorocaba há 17 anos, em uma caminhada ministerial que começou ainda bem cedo. Formado no Seminário Teológico Batista Independente de São Paulo, Eduardo adquiriu formação diversificada através de inúmeros cursos feitos nos Estados Unidos. Casado com Adriana há 29 anos, Eduardo também é pai de Rebeca e Esther e idealizador de 9 projetos de transformação social na cidade de Sorocaba, no Sertão, no Piauí e em Alagoas, onde plantou 2 igrejas e tem desenvolvido muitos projetos sociais de formação. Vamos receber com muita alegria e uma grande salva de palmas nosso preletor convidado, Eduardo Bortolossi. Que a graça e a paz de Jesus seja no seu coração e na sua casa, amém? Que honra, que alegria estar aqui mais uma vez na Cidade Conference, o lugar que tem nos abençoado tanto, mesmo antes de ser Cidade Conference, quando era Conferência Inspire, e antes de ser também, nós estávamos aqui com a nossa turma, o nosso povo, e eu não posso nem descrever em palavras como nossa igreja, nós somos abençoados. Tantos anos que viemos aqui, continuamos vindo e bebendo dessa fonte. Eu quero agradecer demais o paizão Carlito Paz, a Leila, nossos pastores que tantos nos abençoam. Quero também hoje fazer uma menção especial aqui ao pastor Fabiano Ribeiro, que é nosso amigo querido, que hoje está completando 50 anos. Então depois aqui tem quase 5.000 pessoas. Depois essas 5.000 pessoas podiam dar um abraço no pastor Fabiano. 50 anos ele está completando hoje. A gente louva a Deus pela vida, o ministério dele, que nos inspira tanto também. E eu tenho a alegria de poder estar aqui, compartilhar a palavra, junto com tantos amigos que estão aqui hoje. Gente que me abençoa tanto, os que já pregaram aqui, o tanto que nós recebemos ontem, os que não estão pregando, mas poderiam derramar tanto sobre nossa vida, tem me abençoado tanto. O Júlio, que é um amigo querido, todos que estão aqui, os pastores. Mas antes de eu pregar, deixa eu distribuir esses livros aqui, já que o paizão deixou aqui, para eu distribuir. Os 2 primeiros que chegarem aqui à frente pegam. Meu Deus. Calma, vou dar para ela aqui, ó. Calma, toma. Pronto, irmã. Agora, ó, mais um só. Agora, quem veio de mais longe, corre aqui. Aracaju, Aracaju é longe. Pastor que está completando 44 anos de casado, Bahia. 91 anos, a irmã de 91 anos. Acabou, pronto. Chega, meu Deus. Pronto. Foi, depois você passa lá na livraria, que tem o livro, eu vou estar lá meio-dia, também fazendo dedicatória, se você quiser, fica o convite para você estar conosco, e também investir, como o paizão falou ontem, em leitura, que ajuda muito a transformar a sua vida, o seu ministério. E que honra falar a pastores e líderes aqui hoje, de todo o Brasil e de outros países também. E a minha palavra de hoje tem o tema desse livro: Mente para Governar, Coração para Servir. Eu quero compartilhar essa palavra, porque o tema da conferência é liderança espiritual, e líderes espirituais precisam desenvolver uma mente para governar e um coração para servir. Você pode repetir comigo? Mente para governar. Isso aí, mente para governar e coração para servir. Como livro, a minha palavra de hoje está baseada na história de José do Egito, que é considerado o homem, depois de Jesus, mais bem resolvido emocionalmente da Bíblia. A sua liderança é extraordinária, as suas realizações são incríveis, mas a história de José nos impulsiona e nos inspira. Eu quero começar lendo Gênesis 37, 2, que diz assim, eles vão colocando os textos no telão, mas se você quiser abrir a sua Bíblia, livro de Gênesis, a partir do 37, versículo 2, que a Bíblia diz assim: esta é a história da família de Jacó.
quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com os seus irmãos. Certamente você já ouviu algo sobre a história de José, já ouviu pregações sobre a história de José, e também já deve ter ouvido que José, segundo os estudiosos, é um tipo de Cristo no Antigo Testamento. A sua vida se assemelha muito a Jesus, mas a família de José foi uma família muito complicada. Quando a gente começa a ler aqui, e isso também é uma esperança para nós, uma esperança para mim, uma esperança para você, que Deus continua usando pessoas normais, com um passado muitas vezes difícil, mas que Deus cura, Deus restaura e Deus ergue para abençoar pessoas. Amém? Você crê nisso? Olha só, rapidamente, deixa eu passar um pouco pela história de José, de uma maneira muito breve. Se você quiser, eu aprofundo bem essa questão no livro, mas por exemplo, no capítulo 34 de Gênesis, você vai ler que uma das irmãs de José é violentada, ela foi estuprada. Você vai ver que os irmãos de José ficam revoltados com a história que aconteceu com a irmã, e eles vão à cidade de Siquém, do homem que tinha estuprado a sua mulher, e começam a matar os homens daquela cidade até encontrar o estuprador. José foi criado num lar onde o seu pai teve 4 esposas simultaneamente e filhos com as 4 ao mesmo tempo. Então você imagina a luta por danoninho que não era na casa de José. Você imagina como eram todos os irmãos ter pelo menos 3 madrastas. Que luta, que guerra que não foi na família de José. Se você ler Gênesis capítulo 35, versículo 22, você vai ver que o irmão mais velho de José, chamado Rúben, teve um caso. Sim, ele teve uma relação sexual com uma das suas madrastas, uma das esposas do seu pai. Aí você continua lendo Gênesis capítulo 35 e você vai ver que a mãe de José, Raquel, morre enquanto está dando à luz ao seu irmão mais novo, Benjamim. A casa de José era uma loucura. Gênesis capítulo 38 vai nos contar outro fato terrível. Vai dizer que Judá, um dos irmãos de José, engravidou a sua nora, chamada Tamar, que se passava por uma prostituta. Você pode imaginar o ambiente hostil, o lar disfuncional que José cresceu. E você sabe, aos 17 anos ele é vendido pelos irmãos, é entregue a uma caravana de mercadores, ele vai parar no Egito e ele tem toda a sua trajetória ali no Egito. José, segundo seu próprio pai Jacó, foi descrito como alguém que era flechado, atingido pela vida o tempo todo. Mas José é a prova de que mesmo crescendo num ambiente difícil, numa casa disfuncional, você pode superar os seus dramas, encontrar a cura e ser protagonista da sua história, honrar a Deus e liderar para a glória de Deus. Amém? José é um homem de resultados extraordinários, de frutos extraordinários, mas a vida de José é descrita de uma maneira interessante na Bíblia, e eu quero narrar isso para você hoje aqui, falando das 4 estações da liderança e da vida de José. Porque a Bíblia vai dizer que José viveu 110 anos. Um líder espiritual nunca terá uma vida e um ministério flat, linear. Sempre vai ter estações diferentes, tempos distintos, tempos de luta. Porque, olhe para mim por favor, a vida nos surpreende com situações que não escolhemos, não pedimos, não desejamos e muitas vezes não entendemos. Isso aconteceu com José. Várias vezes a gente vai ver na vida dele situações que ele não entendia. Mas o que eu quero repartir com você essa manhã, abrindo esse dia de conferência, é que curiosamente é uma palavra que começa com a letra C. Curiosamente, as 4 estações na vida de José também podem ser descritas por palavras que começam com a letra C. A vida de 110 anos de José é dividida em 4 estações diferentes na Bíblia, e
todas elas começam com a letra C, assim como a palavra curiosamente. Eu gosto de chamar desses 4 Cs da vida de José como o processo da liderança espiritual, o processo do trabalhar de Deus na nossa vida para nos forjar como líderes. Então eu vou logo dizer as 4 estações da vida de José que começam com palavra com a letra C e que descrevem também estações da nossa vida. Você vai ver que certamente você passou por alguma estação dessa. Primeira estação na vida de José, aos 17 anos, é a estação da cisterna. Repete comigo, cisterna. Gênesis 37, 23 e 24, a Bíblia vai dizer: assim, quando José chegou, os irmãos lhe arrancaram a linda túnica que ele estava usando, o agarraram e o jogaram na cisterna vazia, ou seja, sem água. A Bíblia vai dizer que Jacó nutria um carinho especial por José, tinha dado a ele roupas especiais, e José tinha contado aos irmãos e os pais os seus sonhos. Aos 17 anos, os irmãos já não engoliam José, e quando José vai encontrá-los, também nessa região ali de Siquém, a Bíblia diz que eles pegam José, enraivecidos, arrancam a roupa dele, jogam ele numa cisterna vazia, num poço vazio. E o que representa a cisterna vazia? Cisterna representa paralisia. José é jogado num poço e não tem para onde ir, está sozinho, isolado, foi deixado num buraco vazio, enquanto ouvia os irmãos falarem com ele ou sobre ele o que destino dariam a ele, se iam matá-lo, se iam vendê-lo, o que fariam. Todo líder espiritual vai enfrentar o momento, a estação da cisterna, da paralisia, da imobilidade. Cisterna é o tempo que você não tem para onde ir, não tem mais o que fazer, você já fez de tudo, mas as coisas continuam paradas. Eu tenho certeza, aqui há pastores que eu já estive assim, há líderes, você já fez de tudo, você está vindo aqui na conferência buscar algo de Deus, porque você já fez de tudo, já chamou tudo quanto é tipo de gente, mas há uma paralisia, há uma imobilidade. Quantos aqui já se sentiram assim? Há estações na nossa vida que não há mais o que fazer, na saúde, na família, na igreja, no casamento, no ministério, nas finanças. Foi assim com José, nesse tempo de angústia, ele não tem para onde olhar mais. Ele está só esperando o que os irmãos fariam com ele. Mas até a cisterna era parte do agir de Deus na vida de José. Era parte do processo de Deus na vida de José. Cisterna faz parte do tratamento de Deus na sua vida. Entenda que na cisterna Deus está trabalhando em você, mais do que por você. Na cisterna, o principal trabalho de Deus é em nós. Aleluia, isso é extraordinário. Deus não estava preparando coisas para José, bênçãos para José. Deus estava preparando José para as grandes coisas que já estavam reservadas para ele. O trabalhar era nele, e José só se tornou governador porque soube esperar, porque não queimou etapas, porque enfrentou as estações da sua vida. Primeira estação da vida de José, qual é? Cisterna, imobilidade, paralisia. Quando você faz de tudo, as coisas não crescem, não anda, ele não tem para onde ir, está jogado num poço. Segunda estação da casa de José, da família de José, da vida de José, da liderança espiritual de José, é a estação da casa. Repete comigo, casa. A segunda palavra que começa com a letra C, que define a segunda estação na vida dele. A Bíblia diz: o Senhor estava com José, por isso ele era bem sucedido em tudo que fazia no serviço da casa do seu senhor egípcio. Gênesis 39, 2. José sai da cisterna, é vendido pelos irmãos, vai parar na casa de Potifar, o seu chefe egípcio. E aí começa a segunda estação na vida de José, casa. A casa é um lugar melhor que a cisterna, sim ou não? É melhor, mas não é o ideal, porque ele continua escravo.
Ele subiu um pouquinho na vida, foi para casa, mas agora enfrenta ainda uma situação de escravidão. Há estações na sua vida e na sua liderança que as coisas parecem que estão melhorando, mas ainda não é o ideal. Nesse processo de Deus, eu preciso entender que cada estação é peculiar, particular e traz algo de Deus para nós. Na casa de Potifar, José serviu, mas não foi servido. Ele viu o patrão prosperar, mas ele não prosperou. Aquele homem estava enriquecendo, recebendo bênçãos por causa da bênção que estava sobre José. Quem sabe você já enfrentou ou está enfrentando agora uma estação assim no seu ministério. Você tem ajudado pessoas, elas prosperam. Você destrava pessoas, elas prosperam. Você aconselha pessoas, elas crescem. Mas isso não está significando o seu crescimento. Você olha e não vê frutos na sua vida. É o que acontecia para José. No pastoreio, na liderança, a gente enfrenta isso o tempo todo. Quem aqui nunca ajudou alguém e depois essa pessoa se foi? Você ajudou, você levantou, você abençoou, você serviu e essa pessoa prosperou e depois ela pegou a malinha dela e foi embora. A gente sempre vai enfrentar isso. Casa é um lugar de treinamento. José foi treinado em 2 casas diferentes. Na do seu pai, 17 anos, e agora na casa do seu senhor egípcio. Por quê? Porque agora ele está sendo liderado, está sendo experimentado na abundância. Porque logo ele ia liderar na escassez. E a Bíblia vai dizer que na casa também José foi o quê? Tentado. A mulher do seu patrão queria ter um caso com ele a todo custo. E eu nem vou me deter muito nesse assunto, que ontem nós somos tão abençoados falando sobre integridade. Mas olha só, na casa José é tentado. A Bíblia diz que ele rejeitou se entregar ao pecado, se entregar àquela mulher. E de uma vez por todas, eu e você precisamos entender algo. José podia queimar a etapa e subir mais rápido, mas ele preferiu resistir ao pecado, ficar firme em Deus e herdar aquilo que Deus tinha para ele. Amém? Eu e você, de uma vez por todas, precisamos entender: o sim de Deus é uma bênção, o não de Deus é uma proteção, e o espera de Deus é uma preparação. Deus estava preparando José. E a história de José vai nos ensinar: é melhor estar na prisão com Deus do que no palácio com o diabo. Ele rejeitou o pecado, venceu aquele momento, mas a mulher, você sabe bem, mentiu ao seu marido, e José vai logo de pronto para a terceira estação da sua vida, que também começa com a letra C. José vai enfrentar a terceira estação, que é descrita com a palavra cárcere. Cárcere, repete comigo, cárcere. Olha o que diz a Bíblia: pegou José e o lançou na prisão, onde ficavam os prisioneiros do rei, e ali permaneceu. A terceira estação na liderança espiritual de José é definida com a palavra cárcere. No cárcere, o treinamento continua. Agora na prisão, ele é treinado na escassez, e a prisão representa esse tempo de injustiça, de um lugar indesejável, de ingratidão e também de esquecimento. Porque José não merecia, não fez nada para estar na prisão, mas foi para a prisão. Não tem como liderar sem sofrer injustiças. Eu e você vamos passar por isso. Na prisão, José ajuda o copeiro, interpreta o sonho dele e do padeiro. Um é restaurado, o outro é morto. E a Bíblia vai dizer que José, mais uma vez, é esquecido. O cárcere anota para nós essa estação na liderança. Sabe que estação é essa? É essa que eu estava falando. Você ajuda pessoas e depois elas esquecem você. Você socorre pessoas. Você sabe o que é gente chegar quebrada na igreja, financeiramente, emocionalmente, espiritualmente, familiarmente, e você é quem Deus usa para restaurar, animar, levantar, curar, salvar. Deus usando sua vida, usando sua liderança, e daqui a pouco essa pessoa te deixa, e daqui a pouco líderes te deixam, e daqui a pouco gente que você sonhou, gente que você destravou destinos, porque José destravou o destino do copeiro e do padeiro. Um foi
para a morte, o outro foi restaurado. Gente que você abençoa, gente que você destrava, daqui a pouco te esquece e te deixa. Quem aqui já foi deixado por alguém? Quem aqui nesse último ano, nesses últimos meses, tem enfrentado isso na sua liderança espiritual? Lidado com gente que deixou você. José fala assim para o copeiro: quando você for restaurado, irmão, não esqueça de mim, pelo amor de Deus, eu estou nesse traste aqui, nessa prisão. O homem é restaurado, sabe o que ele faz? Esquece de José por mais quase 3 anos. José continua na prisão, no esquecimento, no abandono, e foi na prisão que ele é também testado. A verdade é que essas estações fazem parte do processo de Deus na nossa vida. A cisterna, a casa, o cárcere. Mas José chegou numa 4ª estação da sua vida e do seu ministério e da sua liderança, que foi a corte. A 4ª estação na vida de José é a corte. Repete comigo, corte. Olha o que diz a Bíblia, Gênesis 41, 46. Tinha 30 anos quando começou a servir na corte do faraó, o rei do Egito. Depois de sair da presença do faraó, José foi inspecionar toda a terra do Egito. Aleluia! 4 estações, 4 Cs, 4 processos: cisterna, casa, cárcere, corte. 30 anos José está sendo governador do Egito. Atravessou a cisterna, atravessou a casa, atravessou a estação do cárcere e chega na corte. E o que a gente aprende com José na corte é que a corte é o tempo da promessa de Deus se cumprir na nossa vida. É o tempo dos sonhos de Deus se realizarem. Na corte é José chegando para governar o Egito. Representa o propósito de Deus se cumprir na sua vida. Aquele que você ouviu, aquele que você recebeu palavra profética, o palácio simboliza posição privilegiada, autoridade. Agora José está restaurado, ele tira a roupa de prisioneiro, coloca uma roupa de governador, coloca um anel no seu dedo. Agora ele tem o selo do faraó. A corte, o palácio, é o tempo da realização dos sonhos de José. É Deus cumprindo aquilo que revelou para ele quando ele era garoto ainda. Mas a abundância, a corte, também revela um tempo ainda mais de provação. Porque 20 anos depois, José está na corte. 20 anos depois, ele vai encontrar os seus irmãos que o venderam. E 20 anos depois, José vai ser provado no seu coração. José vai ser provado como ele está agora que prosperou. Como é que ele está agora que venceu. Como é que está agora que ele viu as promessas de Deus cumprirem e os seus irmãos vêm comer na sua mão. O que você faria? Como você reagiria? Agora, os irmãos de José estão completamente lascados. Fome na terra, perdidos. E eles vão buscar comida no Egito. Quem governa o Egito? Quem é o único que tem comida? José. E José encontra os seus irmãos exatamente 20 anos depois. E o que ele faz? Ou o que ele poderia fazer? Ele poderia dizer: agora nós vamos, como diz os mineiros, agora eu estou com a faca e o queijo na mão, filho. Agora vocês vão ver. Agora eu vou resolver o problema de vocês. Agora eu cheguei no tempo do sabor de mel. Agora eu vou esfregar na sua cara a minha vitória. Mas sabe o que José faz? Perdoa seus irmãos. Resiste ao direito de julgar, de se colocar no lugar de Deus. Porque a riqueza e a abundância não corromperam o coração de José. Ele manda os seus irmãos trazerem suas esposas, seus filhos e seus pais. E sabe o que ele faz? Os sustenta para o resto da vida. Uau! Mente de governante, mas coração de servo. O que eu quero lhe dizer? 4 estações na vida de José: cisterna, casa, cárcere, corte. Mas o que realmente importa é como José reagiu em cada estação da sua vida. Porque o que de verdade importa não é o que a vida fez com você, mas é o que você fará com o que a vida fez com você, que vai determinar onde você vai chegar. A resposta que a gente precisa hoje é exatamente essa. Eu me pergunto, como é que José
conseguiu resultados extraordinários e frutos que inspiram gerações, passando por tudo que ele passou, porque não foi fácil, gente. De que maneira esse jovem conseguiu ser alguém acima da média? Entre os seus 12 irmãos, nenhum foi acima da média, só José. Como é que ele conseguiu ser acima da média, enfrentando cisterna, cárcere, casa? Como é que ele não virou um homem complexado, azedo, rejeitado, amargo no Egito? Porque tem muito crente assim hoje, tem muito líder assim hoje. As lutas da vida, as traições, suas cisternas, seus cárceres azedaram seu coração. E você ficou azedo, complexado, não acredita mais em ninguém. A verdade é, dá para prosperar mesmo colecionando uma sequência de injustiças. Dá para prosperar na liderança, no ministério, no pastoreio, mesmo enfrentando cárceres, mesmo enfrentando traições, abandonos. Já que nenhum de nós vai ser capaz de passar pela terra e estar imune de situações difíceis, a grande questão da nossa vida é como nós reagimos. José só chegou à corte com 30 anos pela maneira que ele reagiu às estações da sua vida. É o que escreveu Rick Warren. O modo como você enxerga a sua vida modela e define você. John Maxwell disse: a vida é 10% do que acontece comigo e 90% de como eu reajo a isso. Vou repetir, a vida é 10% do que acontece comigo e 90% é como eu reajo a isso. Então a grande sacada da vida de José é como ele reagiu a cárceres, a casa, a cisterna e a corte. E a Bíblia vai dizer, se você ler Hebreus capítulo 11, 22, a Bíblia diz que foi pela fé que José enfrentou o Egito e cada estação da sua vida. Eu vou repetir, a sua vida vai te surpreender com situações que você não escolhe, não pede, não deseja e muitas delas não entende. Porém, José é o exemplo de que você pode, independente do seu passado, reagir positivamente e escrever uma história nova e ser um líder que inspira gerações. Agora, quando eu olho para José, eu falei de 4 estações e vou terminar falando de 4 certezas que fizeram José reagir a cada estação da sua vida. Depois, não vou falar tudo para você comprar o livro, né? E depois ler tudo lá. Mas 4 estações e 4 reações de José. Como é que José reagiu a cada estação da vida dele? Com 4 certezas. Primeira certeza de José: Deus está conosco em todas as estações. Você pode repetir isso comigo? Deus está conosco em todas as estações. Aleluia. Posso ouvir um glória a Deus? Tem alguém aí? Olha o que diz a Bíblia: o Senhor estava com José, por isso ele era bem sucedido em tudo que fazia no serviço da casa do seu senhor egípcio. Gênesis 39, 2. Seja na estação da cisterna, seja na estação da casa, seja na estação do cárcere, seja na estação da corte, José tinha uma certeza: Deus está comigo. Tanto que ele disse para Faraó: o meu Deus é que dará o significado do seu sonho. Tanto que ele diz aos seus irmãos: foi Deus quem enviou a minha pessoa primeiro que vocês no Egito para salvar a vida de muitos. Potifar, o homem que comprou José, reconheceu, Gênesis 37, Deus está com esse rapaz, porque tudo que ele faz prospera. Estevão, preste atenção, Estevão, o primeiro mártir da igreja, Atos capítulo 7, versículo 9, vai dizer: os patriarcas, tendo inveja de José, venderam-no como escravo, mas Deus estava com ele, aleluia. Meu irmão, Deus está em todos os lugares, mas a gente precisa aprender a desfrutar especificamente da presença de Deus em cada estação da nossa vida. Por favor, anote aí, depois você lê. Segundo Crônicas 15, 2. O Senhor está com vocês quando vocês estão com Ele. Se o buscarem, Ele o deixará que encontre. Mas se o abandonarem, Ele os abandonará.
Deus estava com José, porque José permaneceu fiel a Deus, não arredou o pé. Deixa eu lhe dar uma palavra. Qual era a primeira certeza de José? Deus está comigo. Os irmãos me jogaram na cisterna, eu não estou só. Os irmãos o venderam para uma terra estranha, Deus está comigo. Ele vai parar no cárcere, é traído, mentiram sobre ele, mais uma vez é injustiçado. Ele diz: Deus está comigo. Preste atenção, na palavra de Deus, a palavra shalom é paz, é ser completo, é saúde, é bênção. Na palavra de Deus, paz não é ausência de problema, paz é presença de Deus, aleluia. Deus está contigo em qualquer situação da sua vida. Eu não sei que situação sua liderança está enfrentando. Talvez você está no cárcere agora, alguém que você ajudou, prosperou, te deixou, te traiu, te abandonou, que pessoas vão te deixar no longo da jornada. Talvez no seu ministério agora, você está enfrentando alguém que dividiu-se, como a casa de José. Os próprios irmãos se levantaram contra ele. Talvez você está lidando com isso agora. Talvez você está lidando com a corte, a bênção, mas em todas elas, não esqueça, Deus está conosco. É tudo por ele, é tudo para ele e é tudo para a glória dele, amém? Essa foi a primeira certeza de José. Segunda certeza de José, que o fez reagir extraordinariamente nas estações da vida. Guarda isso, por favor. Fomos chamados para servir, independente da estação. Você foi chamado para servir, independente da estação que está agora. Não sei se você está no cárcere, não sei se você está na cisterna, não sei se você está na casa, não sei se você está na corte, mas o que José me ensina é que nós somos chamados para servir. E ele servia com excelência, independente da estação que se encontrava. Está na sua Bíblia, Gênesis 39. Potifar percebeu que o Senhor estava com José e lhe dava sucesso em tudo que ele fazia. Satisfeito com isso, nomeou José seu assistente pessoal e o encarregou de toda a sua casa e de todos os seus bens. Se você ler a história de José, Gênesis 37:12, vai te dizer: antes da cisterna, José já servia, porque servir começa em casa, não começa na igreja. José servia na casa do seu pai. José já servia os seus irmãos. Ele foi servir os seus irmãos na terra de Siquém. Gênesis 37, de 12 a 15. Tem gente que acha que servir começa na igreja, servir começa em casa. Em todas as estações da vida de José, ele servia com excelência. Ele tinha uma mentalidade de governo, mas não perdeu um coração de servo. Antes de tudo desmoronar, José estava servindo. Quando tudo desmoronou, José continuou servindo. Quando Deus o exaltou, José continuou servindo seus irmãos. José não esperou a vida ficasse perfeita para servir, como alguns crentes falam hoje: quando minha vida melhorar eu vou começar a servir. Quando Deus me der isso, aí eu começo a servir. Não, quando Deus fizer aquilo na minha vida, aí sim eu vou começar a ajudar na obra. Se Deus me abençoar com esse recurso, aí eu vou ofertar. Não, José serviu em todas as estações da sua vida, como Jesus. A Bíblia diz que indo para a cruz, ele tomou uma toalha e uma bacia e lavou os pés dos discípulos. Serviu os seus discípulos. A atitude de José e de Jesus são equiparadas. Então cuidado com isso, para você ficar esperando o tempo para servir. Na verdade, servir é colocar o evangelho de Cristo em prática. O crente que não serve, não serve. Você foi salvo por Jesus para algo, para servir, para amar. E a Bíblia vai dizer isso. Todos reconhecem que José servia em todo tempo. Sabe por quê? Servir é progredir na vida. Quanto mais você serve, mais você conquista. Ouça o que eu vou lhe dizer. José chegou na casa de Potifar como mais um escravo. Por causa da maneira como serviu, se tornou o chefe dos escravos. José chegou na prisão como mais um prisioneiro. Por causa da excelência com que serviu, se tornou o chefe dos prisioneiros. José chegou no palácio, na corte do faraó, para interpretar o sonho, mas a maneira, o testemunho do copeiro de como ele serviu, tornou José o governador do Egito.
Deixa eu lhe dizer, você não encontra o seu dom procurando. Tem gente que está 20 anos na igreja procurando o dom. Estou procurando meu dom, procurando meu dom. Você não encontra o seu dom procurando, você encontra o seu dom servindo. Servir começa em casa. E a gente vive uma geração meia doida hoje. Por quê? A gente tem um monte de pessoas hoje que estão proclamando e querem salvar a Amazônia. Nada contra isso, mas nunca regaram a planta da mãe em casa. Mas ele na internet, ele é ativista, ele vai salvar a Amazônia. Nunca regou a planta da mãe em casa, nunca serviu em casa. Servir é ser produtivo. Deus criou o ser humano para ser ativo e produtivo. Sirva independente da estação. Ah, pastor, eu estou no cárcere. Continue servindo, amando, doando. Deus está vendo, não servimos a homens, servimos ao Senhor. E a palavra diz, quem o serve não ficará sem recompensa. Aleluia. Meu irmão, minha irmã, por favor, olhe para mim. Um líder espiritual não vai ser reconhecido de verdade por sua prosperidade, mas por sua generosidade e serviço. É assim que se reconhecem os líderes, porque no reino de Deus, não é o que você tem que conta, é o que você faz com o que tem que importa. Que o nosso maior desejo seja servir, porque um dia nós não vamos poder ouvir do nosso Senhor: muito bem, quantos seguidores você conseguiu no Instagram? Você estava top. O que eu quero ouvir do meu Senhor é: muito bem, servo bom e fiel. Foste colocado no pouco e eu porei sobre o muito. Entra na alegria do teu Senhor. Aleluia. Essa é a segunda certeza de José. Independente da estação, sirva. Pastor, independente da estação, sirva. Não perca o coração de servo. Ah, me traíram, ah, me deixaram, eu fiz isso por ele, me mandou, sirva. Porque Deus vai recompensar isso. Terceira reação de José, certeza de José para encarar suas estações. Deus é especialista em transformar caos em bênção. Você pode ler isso comigo? Deus é especialista. Quem crê nisso? José cria nisso. Essa era a certeza dele, está na sua Bíblia. Preste atenção, Gênesis 47. Olha José falando para os seus irmãos: agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi, ó José, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos anos não haverá cultivo nem colheita. Olha José, mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra, e para salvar-lhes as vidas com grande livramento. Olha José agora: assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Agora leia comigo Gênesis 50, 20. Olha José para os irmãos: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Eu trago uma palavra para você. Podem ter planejado mal, pode ser que você está perguntando: por que isso está acontecendo comigo? Por que eu? Por que minha família? Por que meu ministério? Por que esse que esteve tantos anos comigo, me ajudou no começo, me deixou? Eu estou lhe dizendo: Deus transforma a causa em bênção. Deus transforma. As declarações de José aos seus irmãos revelam suas certezas, revelam sua fé, revela quem ele era por dentro, revela seu discernimento espiritual. Quando ele reencontra os seus algozes, em vez de se vingar, ele abençoa, ele serve, ele ama, porque ele está dizendo: Deus reverteu o quadro, Deus transformou caos em bênção. Acima de tudo, José coloca Deus como o grande personagem da sua história. Não sei se você prestou atenção nas palavras.
Mas José diz assim: Deus me enviou na frente para salvar vidas. Deus me enviou na frente para preservar um remanescente. Deus me enviou primeiro para gerar um grande livramento. Ele diz: o próprio Deus me tornou ministro do faraó. Ele diz: vocês planejaram mal, mas Deus transformou em bem. Para José, tudo começou com Deus, continuou com Deus, e quando terminou ele estava com Deus. Sua certeza na soberania de Deus, no cuidado de Deus, não permitiu que ele escorregasse nas estações da vida. Quem sabe, meu irmão, eu e você precisamos disso hoje, crer que até o caos aparente que apareceu na sua vida, até aquilo que era para ser derrota, que era para ser morte, que era para ser tragédia, não, eu sei que tem gente que crê nisso aqui, até o que era para ser tragédia no seu ministério, na sua liderança, na sua vida, na sua igreja, Deus vai transformar em bênção, em milagre, em vida, para a glória do nome dele, aleluia. Quantos creem nisso? Amém? E eu quero terminar com a última certeza de José. Quarta certeza de José: Deus sempre surpreende com o melhor. Você pode ler comigo? Deus sempre surpreende com o melhor. Ouça essas duas palavras. Gênesis 45, 20, 46, 3. Não se preocupem com seus pertences, pois o melhor de toda a terra do Egito será de vocês. Gênesis 46, 3. Eu sou o Deus de seu pai, disse ele. Não tenha medo de descer ao Egito, porque lá farei de você uma grande nação. As palavras do faraó para José e de Deus para Jacó têm algo poderoso. Deus tem o melhor. Deus sempre surpreende com o melhor. Amém, igreja? Gente, a história de José nos mostra isso. O tempo da bênção sempre será maior que o tempo da tribulação. O tempo da bênção sempre será maior que o tempo da cisterna. O tempo da bênção sempre será maior que o tempo da casa. O tempo da bênção sempre será maior que o tempo do cárcere. A vida de José é prova disso. Ele foi vendido com 17 anos. Virou governador com 30, isso dá 13 anos. Em 13 anos José viveu entre cisterna, casa e cárcere. 13 anos, cisterna, casa e cárcere. Mas Gênesis 50, 26 diz que José morreu com 110 anos. Ou seja, José viveu 13 anos nas estações difíceis da sua vida, mas viveu 80 anos na bênção na corte do Egito. De 30 para 110, ele viveu na corte, na bênção, na liderança. Ou seja, Deus sempre surpreende com o melhor. É na palavra de Deus que a gente tem essa certeza. O melhor está por vir. Deixa eu lhe dizer, não é um jargão evangélico, não é uma frase de efeito, é a realidade bíblica, é matemática. 13 anos de angústia para 80 anos de bênção. Deus sempre surpreende com o melhor. Cisterna, imobilidade, incerteza, casa, treinamento, tentação, outros prosperando, cárcere, angústia, injustiça, abandono, esquecimento, traição, corte, autoridade, honra e bênção. Reaja como José, na certeza de Deus estar contigo em qualquer estação, servindo com excelência em toda estação, e crendo de todo o coração que Deus transforma caos em bênção. O melhor está por vir.